Você que está aí, hoje pontualmente às 9, vamos começar a live do nosso ano bíblico. E hoje temos bastante capítulos para percorrer, mas eu vou dar aqui uma enxugada, uma resumida boa. Vamos falar de Josué do capítulo 11 até Josué, capítulo 22. E vamos passar por todos esses capítulos, você vai ver que tem algumas que são mais informações históricas, tem muita coisa interessante, muitas lições valiosas para nós aprendermos. Então, vamos começar ali no capítulo 11, né? O capítulo 11 já começa. Lembrando, vamos recapitular como a gente está fazendo todo dia. Ontem a gente leu um pouquinho sobre o capítulo 9 até o capítulo 10. Falou sobre os gibeonitas, né? Aquele povo de Gibeão, que eles fizeram ali um plano, uma estratégia para não serem mortos, para que pudessem fazer parte ali do povo de Israel, para que eles pudessem manter a sua vida. Deu certo o plano deles, mas eles poderiam ter condições muito melhores de vida se eles tivessem permanecido sinceros. E esse povo é atacado por outros 5 reis da região. Josué socorre eles, a lua e o sol param no céu de uma forma sobrenatural, dando tempo para que Josué e os seus guerreiros ali derrotassem o inimigo e conseguissem ali acabar com aquela ameaça dos 5 reis. Então foi aí que nós paramos. O capítulo 11 já vem trazendo outras vitórias de Josué. Então fala sobre várias outras vitórias, né? Sobre os reis vencidos. Ali o capítulo 12 faz uma comparação do capítulo dos reis que Moisés venceu e depois os reis que Josué venceu. E aqui eu não vou me aprofundar muito, que é uma parte mais histórica, fala sobre as conquistas ali. Josué, ele acaba registrando todas as conquistas que Moisés teve, que ele teve, que o povo de Deus teve, né? Cada uma no seu período. Capítulo 13 fala sobre terras não conquistadas, e aqui que eu acho que é interessante a gente dar uma pausa para a gente tirar algumas lições, porque assim, em vários pontos aqui do capítulo 11, 12, o capítulo 10 fala sobre conquistas, vitórias que o povo de Deus teve naquele início daqueles primeiros anos na terra prometida. Só que eles não conquistaram todas as terras logo de imediato como um exército único. Então, conquistaram uma grande parte, né? Derrotaram vários inimigos, conquistaram uma grande parte ali da terra prometida. E aí ainda tinha algumas cidades para serem conquistadas. E foi aí que o povo começou a se separar em tribos, né? Então cada tribo foi pegando a sua parte de terra, e aí com a condição de que se eles fossem tementes a Deus, fiéis a tudo que eles se propuseram a ser fiéis a Deus, eles conseguiriam expulsar aquele restante, aquele remanescente do povo pagão, do povo que estava ali em Canaã, que tinha práticas idólatras, práticas erradas. Então, eles conseguiriam expulsar aquele povo das cidades que ainda tinham presença, né, de povos que não adoravam o Deus verdadeiro, que ainda não temiam a Deus. Então, essa era uma das condições, eles teriam que temer a Deus, teriam que permanecer fiéis para que eles conseguissem expulsar o restante, dominar e tomar posse da sua parte de terra, que ali foi sorteada. Então ali depois no capítulo 14 fala que a terra de Canaã foi distribuída por sorte, né? Então foram divididas ali, Josué dividiu junto a representantes das tribos, dividiram a terra em partes semelhantes e foi dando a parte de cada tribo onde eles deveriam ficar. E ali chega Caleb. Vamos lembrar quem foi Caleb. Caleb e Josué foram 2 dos 12 espias que foram enviados ali à Terra Prometida para espiar a Terra Prometida quando Moisés chegou ali na fronteira. E apenas Caleb e Josué foram os responsáveis por trazer boas novas, né? Enquanto os outros espias ficaram com medo, enquanto os outros ficaram assustados com o tamanho, né, dos habitantes, com a força que eles tinham, talvez com a força das suas cidades. Josué e Caleb foram os únicos que viram que era uma terra boa, que havia bons frutos e que Deus estaria com eles para dominar aquela terra. Então, Caleb foi os dois únicos de uma geração inteira que permaneceu vivo. E é interessante que Caleb, né, até fala sobre a sua idade e nos anos que passaram no deserto. E ali, quando chega o momento que Caleb fala com Josué e Josué oferece
pergunta que terra que Caleb gostaria de tomar posse, qual que era o espaço de terra. Caleb pede o monte Hebron, né, a parte de Hebron ali, que era onde eles haviam, quando eles foram espiar a terra, eles viram Hebron, foi quando eles realmente chegaram muito perto de dominar a terra prometida daquela primeira vez, Josué e Caleb, que eles confiaram em Deus que eles teriam força para dominar, e que o povo se acovardou e por isso eles tiveram que vagar no deserto por mais de 40 anos ali. Então, eu imagino que Caleb tinha aquele gostinho, sabe, na garganta, que ele quase cheguei lá, quase dominei, essa terra quase foi minha. Então é muito significativo para Caleb quando Josué oferece ali a parte de terra que ele queria e ele escolhe aquele monte específico. E a gente vê que por mais que ele já tivesse uma idade avançada, passado dos 80, por mais que ele poderia escolher outras terras mais tranquilas, que já haviam mais espaços conquistados, que ele teria um pouco mais de paz, mas mesmo assim ele não se intimidou. Ele confiava na palavra de Deus, ele confiava na presença de Deus e que Deus estaria à frente com ele para dominar aquelas terras, para tomar posse da promessa que Deus havia feito, para expulsar o povo que estava ali em Hebron. E ele tinha certeza que independente de qual povo era, de qual era o tamanho dos homens, a sua força, se Deus estivesse com ele, se ele fosse fiel, ele conseguiria tomar posse, ele conseguiria tomar posse dessas promessas que Deus havia feito. E assim aconteceu. Caleb, ele pega Hebron, ele expulsa ali aqueles homens que estavam ali e toma posse da terra de Hebron. E ali o capítulo 15 vem com a separação de algumas tribos, né, de Judá. Depois fala um pouco mais para frente a conquista de Caleb, né, em Hebron. E aí fala as cidades de Judá, e aí fala a herança de Efraim, fala sobre a herança da meia tribo de Manassés. Lembrando que uma parte do povo ficou antes de atravessar o Jordão, então quando eles foram atravessar o Jordão, eles já tinham conquistado ali algumas terras antes do Jordão, e eram terras agradáveis, eram terras boas de se morar. Então, 2,5 tribos decidiram ficar antes do Rio Jordão, com a condição de que eles mandariam parte do seu exército para ajudar neles na conquista da terra prometida além do Jordão. Então ali, metade de Manassés foi uma dessas que ficou para trás antes do Jordão, e a outra metade toma posse após o Jordão. E ali, a herança de Benjamim, no capítulo 18 fala sobre a herança de Benjamim, a herança de Simeão no 19, de Zebulon, de Zacar, de Asser, cada uma das 12 tribos ali, Naftali, Dan, e depois chega Josué. É interessante também esse ponto, porque depois que repartiu tudo foi que Josué pegou a sua parte. Ele como líder, não seria de se assustar e talvez todo mundo, se tivesse no lugar de Josué, sendo líder, liderando aquela grande nação, passando por vários problemas ali à frente, né, da nação, talvez achasse no direito de ser o primeiro a escolher a terra qual ele queria morar. Talvez achasse no direito de, não, eu vou escolher primeiro, eu vou ser o primeiro aqui a escolher meu pedaço e depois divide o resto. Mas ele deixou todo mundo escolher qual pedaço gostaria, deixou todo mundo se estabelecer para então ele pegar a parte que lhe restava ali, né? Pegou o pedacinho de terra que é ali Timnat-Sera, né? Na região montanhosa de Efraim. Então, ali Josué acaba pegando aquele pequeno pedacinho de terra e construindo ali e preparando toda a terra com a sua família para morar. Então é interessante a gente ver essa liderança de Josué, né, que primeiro deixa os liderados irem à frente, escolherem, para depois ele tomar posse nas promessas, naquela partezinha realmente que havia restado, que ele pegou, que para ele o mais importante era estar lá. Porque imagina a frustração da primeira vez, ele teve a chance de estar lá, ele entrou, ele sentiu o gostinho da terra prometida, e não por falta dele, não pela falta de confiança dele, mas pela falta de confiança do povo, ele vagou no deserto por mais de 40 anos ali, com esse gostinho amargo na boca. Então, e agora, quando ele entra, quando ele toma posse, eu imagino a felicidade dele estar lá, independente de qual pedacinho de terra fosse para ele. Se ele tivesse um lugarzinho para morar, era o suficiente para ele. Ele tomaria posse daquela promessa e ele sentiria o gosto de comer o fruto da terra prometida que ele tanto almejava. Então eu imagino que para Josué, aquele pedacinho que sobrou, que foi o pedaço de terra que ele escolheu depois de todos, era maravilhoso. Era aquilo realmente que ele sempre sonhou. Foi um sonho realizado por Josué, por sua família.
e eu imagino a felicidade dele naquele dia. Então, algumas lições, né? Aí chega o capítulo 20, que são as cidades de refúgio. O que acontece? Naquela época havia essa premissa de você acabar... se alguém morre, se você mata alguém, você tem que pagar por esse crime. O próprio povo era juiz, o próprio povo determinava a sentença, não, mas cumpria a sentença ali de morte, né? Então, se você assassinasse alguém, você teria que pagar com a sua própria vida. A vida era tão importante que você teria que pagar com a sua própria vida. Isso era uma das leis que tinha na época. Só que Deus, ele sabia, né, devido à nossa corrupção e a tudo que o ser humano acaba passando, que muitas vezes nós somos injustos. Às vezes uma pessoa perde a vida, não é nem culpa da outra pessoa. Imagina, acontece um acidente e você é culpado de matar outra pessoa sem ter intenção nenhuma, sem querer. Então, Josué ali, seguindo a direção de Deus, ali sempre inspirado, define as cidades de refúgio. E o que são essas cidades de refúgio? São cidades que ficavam a meio-dia de viagem de qualquer ponto da Terra Prometida. Elas foram espalhadas para sempre ter uma cidade de refúgio perto. E quando acontecia algum acidente, quando alguém infelizmente perdia a vida devido a um acidente sem intenção nenhuma, a pessoa poderia fugir até essa cidade de refúgio, onde nenhum parente, nenhum familiar da vítima poderia se vingar até que houvesse um julgamento adequado. Então, até que duas ou mais testemunhas, é muito importante falar sobre isso, porque nunca era decidido por uma pessoa só. Então, por mais que fosse assim, se tivesse todos os elementos para culpar alguém, se tivesse apenas uma testemunha, aquilo não poderia ir para frente. Sempre é necessário ter duas ou mais testemunhas, porque era importante para evitar injustiças, para evitar tramóis, né, evitar armadilhas para as pessoas. Então isso era sempre importante ter mais de duas pessoas, e ali era feito um julgamento para decidir se aquela pessoa realmente era culpada ou não. Então essas cidades de refúgio existiam e foram feitas para que não acontecesse nenhuma injustiça no meio do povo, para que todo mundo tivesse direito a um julgamento justo, a que todas as coisas pudessem ser levantadas se ela realmente não fosse culpada, certo? Ali também tem a cidade dos levitas. Os levitas, lembrando, era a tribo que cuidava do templo, cuidava do tabernáculo ali, de todo o cuidado. Então eles ficaram também com algumas cidades, né, que foram espalhadas, pedaços de terra nas outras tribos. Então os levitas ficavam, e ali as outras tribos acabavam suprindo toda a necessidade dos levitas, que se dedicavam ao templo, né? O seu trabalho era dedicado à obra do Senhor, ao templo, ao cuidado das coisas sagradas. Então, por isso ali, eles tinham algumas cidades também para que eles pudessem morar. E ali, ele manda para casa aquelas 2,5 tribos que ajudaram ele na guerra. O acordo, uma parte da população ficou para cuidar da terra, para dar continuidade ali, né, naquelas cidades que eles ficaram antes do Jordão, e uma parte do exército foi, né, junto com o restante das tribos para dominar. Agora que a terra já estava dividida, agora que não tinha mais a necessidade de um grande exército unificado de todas as tribos, os homens foram liberados para voltar para antes do Jordão. E aí acontece uma coisa também bem interessante. Quando eles voltam para antes do Jordão, eles edificam um altar. Um altar bem parecido com aquele que havia em Siló, que era o altar voltado do templo, para as ofertas do templo. E que foi estipulado que lá seria trazido todas as ofertas, né? Então, Josué, junto com o povo, ele decidiu aquele local para o povo trazer as ofertas. Só que quando essas 2,5 tribos voltaram, aqueles homens, eles construíram uma réplica daquele altar como um lembrete, um memorial, de que eles faziam parte de 12 tribos. Eles não eram um povo separado daquele além do Jordão. Era um memorial, um lembrete. E porque eles tinham medo que os seus filhos, né, que as gerações que viriam depois, eles acabassem se esquecendo das suas origens, se esquecendo de quem era o seu Deus, acabassem vivendo e levando a vida de uma maneira que não fizesse mais importância para eles, de onde eles vieram, qual era o seu povo. Então, por isso é interessante quando a gente pega aqui essa passagem e vê esse memorial que eles construíram, que era realmente esse desejo de sempre estar ligado com as suas origens, com seu pai. Só que isso daí, vocês sabem como que é o telefone sem fio, né? Um vai falando pro outro, e chegou até Josué,
como, eles construíram um segundo altar antes do Jordão, separado do nosso. E ali Josué entende talvez assim, eles estão querendo se separar, fizeram um outro local de adoração. Isso abria muita brecha para uma adoração a outros deuses, a uma adoração errada, né? Sendo que eles definiram um local específico para que todo o povo adorasse a Deus. E agora eles viram as costas e já constroem um outro altar além do rio. Então o que Josué faz? Ele seleciona Finéias, né, que foi uma pessoa que teve muito zelo pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus, e mais alguns príncipes das tribos, alguns representantes das tribos, e eles vão até a outra margem do rio falar com essas 2,5 tribos, entender o porquê, né, que eles tinham construído aquele altar, se eles estavam querendo virar as costas para tudo aquilo que eles tinham combinado, né, se eles tinham caído na idolatria. Então, quando eles chegam lá e eles perguntam, né, eles chegam e já falam assim, vocês estão virando as costas, vocês viraram adoradores de outros deuses, o que está acontecendo aí? Vocês querem criar um outro templo, separar da gente, fazer uma separação aqui entre as tribos, né? E aí eles explicam que aquilo era um memorial, que aquilo era para eles sempre lembrarem das suas origens. E ali, com tudo entendido, né, aquelas 2,5 tribos, elas pegam também, escrevem naquelas pedras do altar que eles construíram o significado do porquê aquele altar foi construído, para deixar muito explícito o significado e o sentido das ações deles. E ali, aqueles representantes do outro lado voltam para suas casas tranquilos e falam para Josué tudo aquilo que havia acontecido. E é interessante porque quando você confronta uma pessoa culpada no seu erro, é perigoso, porque muitas vezes aquela pessoa vai se fechar ainda mais. Então, se você chegar uma pessoa culpada e falar uma palavra mais áspera, mais dura, chegasse meio junto como eles chegaram, talvez a pessoa se feche e você não vai mais ter abertura para conversar com a pessoa, para falar sobre o erro dela. Mas olha como é diferente quando a pessoa não está errada, quando a pessoa tem plena consciência do que está fazendo e sabe que é certo, que ali o povo não queria um outro altar para adorar a Deus, não queria separar daquele outro povo. Era um memorial. Então, mesmo os representantes vindo de um jeito mais duro, perguntando se eles tinham se afastado, perguntando o que era aquilo, eles com toda tranquilidade explicaram o sentido, com a paz no coração. Então, por isso é muito interessante, uma lição que eu particularmente tiro, é que quando a nossa consciência está limpa, por mais que nos acusem, por mais que tentem jogar algum erro para nós, algum problema para cima de nós, a gente não tem nada do que temer, a gente não tem que responder com agressividade ou ficar ofendido. Porque é a mesma coisa que uma pessoa chegar para você e falar que a sua pele é verde, ou falar que o céu é vermelho, ou roxo, né? Você sabe que o céu é azul, você sabe que a minha pele não é verde, então eu não sou o Hulk. Então você sabe que aquilo é uma besteira e você nem vai querer argumentar com a pessoa, você nem vai querer ficar debatendo, tentando provar que a pessoa está errada. Então, uma mente tranquila é a melhor coisa que nós podemos ter. A melhor coisa que o cristão pode ter, porque por mais que talvez as pessoas queiram te atingir com mentiras, por mais que as pessoas queiram acusar você de algo que você não fez, com uma mente tranquila você vai ter paz. Paz para explicar as coisas, paz para que você possa fazer a pessoa entender o significado de todas as outras coisas. Se ela não quiser entender, paciência, né? Como fala ali depois no Novo Testamento, limpa a poeira dos seus pés e segue a vida. Porque, infelizmente, a gente não consegue convencer todo mundo, por mais que a gente fale sobre tudo que Deus fez para a nossa vida, a gente não consegue que a pessoa concorde 100% conosco. Mas nosso papel aqui não é converter ninguém, isso é o Espírito Santo que converte. Nosso papel é fazer nosso trabalho como testemunhas, falar daquilo que Deus fez por nós. E aquelas 2,5 tribos fizeram o seu papel como testemunhas, souberam explicar direitinho o que estava acontecendo, que eles queriam sempre ter esse laço com a sua origem, com o seu Deus. Em nenhum momento se afligiram porque estavam sendo acusados de idolatria ou qualquer outra coisa, e conseguiram ali com que aqueles representantes que haviam vindo com acusações voltassem com tranquilidade. Então é por isso que é importante para nós, uma mente tranquila, uma consciência leve é a melhor coisa que temos. Então se você tem alguma coisa aí que está pesando na consciência, talvez seja a hora de rever, talvez seja a hora de repensar algumas coisas, tá ok?
Bem, pessoal, foi isso. Eu resumi o máximo que eu consegui. Hoje ficou um pouco mais extenso, mas são 11 capítulos aqui que a gente resumiu, né? Muitas coisas são históricas, eu aconselho que você leia para que você pegue ali alguns detalhes, talvez se você gosta de dados, de história, mas as lições eu acho que a gente conseguiu resumir bem sobre o que esses 11 capítulos trouxeram. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você esteja fazendo o ano bíblico junto comigo e vamos junto para que dia 31 a gente consiga finalizar essas lives com a consciência tranquila e leve que fizemos o ano bíblico completo. É isso aí, um grande abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até amanhã às 21 horas.